já iniciou aqui a gravação. Então, vocês lembram que lá na aula, né, a professora falou desse exercício aqui que está no slide lá, né? E ela disse, né, ela até fez um coraçãozinho e tal. Então, possivelmente é um exercício que ela vai cobrar na prova, né? A gente tem que pegar essas dicas que o professor dá durante as aulas, né? Então, ela pediu para a gente resolver esse exercício. Então, como a gente finalizou já a lista 1 e 2 e tem a lista 3, que é justamente sobre indução, e esse exercício aqui a gente vai usar a indução para resolver, eu vou começar resolvendo ele, tá? É um exercício que a gente vai fazer ele com calma, porque tem uns macetezinhos que a gente precisa usar para chegar naquilo que a gente quer, tá? Então o exercício é, prove usando indução que o coeficiente de I mais N e N mais 1 se escreve como o produto de I mais 1, I mais 2 até I mais N dividido por N mais 1 fatorial. Aí vamos primeiro, né? A ideia é entender quem é esse cara aqui, ó. O CI mais N, N mais 1. Então, se eu aplicar a definição, né? Isso vai ficar CI mais N de N mais 1 vai ficar I mais N fatorial, o primeiro termo, dividido pela diferença desses dois termos aqui, fatorial, então fica I mais N menos o N mais 1 fatorial, vezes o segundo termo, N mais 1 fatorial. Tá? Então, só resolvendo o que está dentro desse fatorial aqui, ó, o menos vai ficar menos N menos 1. Então, esse N com o menos N cancela, sobra quem aqui embaixo? Aqui embaixo vai ficar I menos 1 fatorial, N mais 1 fatorial, e o numerador vai ficar I mais N fatorial. Aí que tá. Por que eu tenho que usar indução? Porque, aplicando apenas a definição, eu não consigo saber até que ponto eu tenho que abrir esse cara aqui de cima para eu poder cancelar com esse I menos 1 fatorial. Porque nos casos particulares que a professora fez lá na aula, ela fez para I igual a 0, para I igual a 1, desculpa, para N igual a 0, para N igual a 1 e para N igual a 3. E quando a gente chegava nesses três casos aí, esse termo aqui, ele era sempre cancelado com a expansão do de cima aqui. Mas o de cima, ele depende do I e do N. Então, como que eu vou abrir esse fatorial? E em que momento vai aparecer o I menos 1 para eu poder cancelar e chegar nessa expressão aqui que ela deu aqui na parte direita do que a gente tem que provar, né? Então fica um negócio muito confuso, né? Fica um negócio muito denso para a gente poder expandir e saber qual é o comportamento da expansão desse fatorial aqui, o I mais N, tá? Então a gente vai usar, tá, a indução para chegar, tá, naquilo que a gente quer. Quer mostrar essa relação aqui, tá bom? Se vocês não entenderem, tá, eu vou tentar fazer com o máximo de calma possível. Se vocês não entenderem, pode se manifestar por áudio, fica melhor para mim. Eu parar e a gente tentar entender, eu repetir e tentar fazer com que vocês entendam, tá? Então vamos lá. Então a gente quer mostrar essa relação aqui, ó. Então a gente vai mostrar, tá, por indução, tá? Então, como que vai ficar a demonstração disso? Então eu começaria assim: queremos mostrar que, vírgula, para todo N natural, CI mais N de N mais 1 é igual
Aí que multiplica I mais 1, I mais 2, vezes até I mais N, dividido por N mais 1 fatorial. Tá? Então, por indução finita sobre N, temos que, tá? Então, toda essa construção que eu estou escrevendo aqui, ela é importante na hora de você resolver o exercício, tá? Lá na prova. Ou seja, qualquer outro exercício que você vai demonstrar por indução. Então, eu escrevo o que eu quero mostrar, para quais números eu quero mostrar, e digo que por indução finita sobre N temos que. Aí agora eu vou fazer o primeiro passo. Então, qual é o primeiro passo? É verificar que, para o primeiro N, que é o N igual a 0, a relação é verdadeira. Então, primeiro passo, verificar que para N igual a 0, a relação é verdadeira. Ok? Então, o meu primeiro passo é esse, verificar que para o primeiro cara, para o primeiro N, que é o N igual a 0, a relação é verdadeira, tá? Então, vai ser uma demonstração comprida, tá? Mas não é nada absurdo, mas eu vou ter que tirar essa folha daqui para a gente continuar, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou mostrar que a relação é verdadeira para N igual a 0, né? Então, para N igual a 0, temos. Então, o que, que nós temos? Que CI mais 0, de 0 mais 1, é igual a CI de 1. Ok? Mas quem é CI1? Vou aplicar a definição. Não vou aplicar a fórmula, porque a fórmula é o que eu quero mostrar. Primeiro eu vou aplicar a definição. Então, vamos lá. Isso vai ficar I fatorial sobre I menos 1 fatorial vezes 1 fatorial. Então, vou expandir o I fatorial até chegar no I menos 1. Então, vai ficar I vezes I menos 1 fatorial dividido por I menos 1 fatorial. E 1 fatorial é 1. Então, vou simplificar aqui, ó. Simplifiquei o I menos 1 fatorial com o I menos 1 fatorial, numerador e denominador. Isso vai me dar quem? I. Então, para N igual a 0, o CI mais 0 e 0 mais 1 é exatamente igual a I. Isso aplicando a definição. Agora, eu tenho que fazer o outro lado. Por outro lado, temos que. Então, agora eu vou usar a fórmula do lado direito para N igual a 0 e chegar no mesmo valor I aqui. Então, vamos lá. O N é igual a 0. Então, isso vai ficar I mais 0 dividido por 0 mais 1 fatorial. Tá? Como N é igual a 0, eu só vou usar esse primeiro termo aqui, ó. Tá? Então, vai ficar I mais 0 dividido por 0 mais 1 fatorial. Então, I mais 0 dá I, 0 mais 1 fatorial dá 1 fatorial, então isso aqui vai dar I. Então, tanto pela definição quanto pela fórmula, para N igual a 0 eu chego no mesmo valor. Então, eu concluo, portanto, para N igual a 0, a relação é verdadeira. Ok? Então, meu primeiro passo foi isso. Mostrar que para o primeiro N, que nesse caso é N igual a 0, a minha relação é verdadeira. Alguém ficou com dúvida nesse passo?
Pode se manifestar aí, pessoal, pelo... Não, professor. Beleza. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Tá? Então, a gente já verificou que para n igual a zero, a relação é verdadeira. Agora, nos processos de indução, meu segundo passo é construir a hipótese de indução. Tá? Então, vamos lá. Segundo passo é a hipótese de indução. Tá? Então, o que é minha hipótese de indução? A hipótese de indução, eu vou dizer que para n igual a k, a relação é verdadeira. Então, vamos lá. Quem é minha hipótese de indução? Então, suponha que para n igual a k, k pertencente aos naturais, a relação é verdadeira. Isto é, agora eu vou escrever essa mesma relação aqui de cima, só que no lugar do n eu vou colocar k. Então vai ficar ci mais k de k mais 1 vai ser igual a i, que multiplica i mais 1, vezes i mais 2, vezes até vezes i mais k, dividido por k mais 1 fatorial. Tá? Essa é a hipótese de indução. Só que é agora que vem a primeira sacada do exercício. Né? Vou até mudar de cor. Por quê? Essa aqui é a hipótese de indução de acordo com a relação que ele me deu. Só que, por outro lado, eu posso aplicar a definição aqui nesse CI mais K de K mais 1. Então, por outro lado, por definição, quem é o CI mais K de K mais 1, por definição? Vai ser I mais K fatorial dividido por I mais K menos o K mais 1, tudo isso fatorial, vezes o K mais 1 fatorial. Apenas calculando esse primeiro fatorial aqui do denominador, simplificando aqui, com o menos multiplicando o K mais 1, vai ficar menos K menos 1. Então, K com menos K cancela, vai sobrar I menos 1 aqui embaixo. Então, isso vai ser igual a I mais K fatorial, dividido por I menos 1 fatorial, vezes o K mais 1 fatorial. Então, a minha hipótese de indução, eu tenho a relação para n igual a k, tá? E tenho a definição. Então, eu vou juntar essas duas coisas aqui, ó. Tá? Então, vou até botar aqui para cima. Vou escrever aqui, ó. Logo, eu tenho o quê? A definição aqui, ó. I mais k fatorial dividido por i menos 1 fatorial vezes k mais 1 fatorial igual ao que eu tenho aqui na relação, que é o que eu quero mostrar. I que multiplica i mais 1, que multiplica i mais 2, que multiplica i mais k, tudo isso dividido por k mais 1 fatorial. Então, essa relação aqui, eu vou chamar ela de estrela. Por quê? Porque é ela que eu vou usar lá na minha tese de indução para provar que a relação é verdadeira para qualquer n. Tá? Então, qual foi a jogada aqui? Tá? A jogada está toda na minha hipótese. Né? Então, minha hipótese eu comecei como? Suponha que para n igual a k, k natural,
a relação é verdadeira. Isto é, aí eu escrevi a relação como foi dada lá no início do exercício. Só que no lugar do N, eu escrevi K. Então, eu estou dando preferência para esse lado aqui da minha relação. Só que eu tenho que lembrar que, por outro lado, a definição do CI mais K e K mais 1, ela me resume a essa expressão aqui, ó. I mais K fatorial dividido por I menos 1 fatorial vezes K mais 1 fatorial. Então, como CI mais K e K mais 1 é igual a isso, e por outro lado também é igual a isso, eu posso igualar essas duas coisas, que foi o que eu fiz aqui e estou chamando de estrela. Tá? Então, esse estrela aqui é a sacada da resolução do exercício. Tá? Todo mundo entendeu até aí o segundo passo? O segundo passo ele para aqui. Olha lá, pessoal, alguém não entendeu a construção do segundo passo, que é a hipótese de indução. Então, vamos lá. Então, eu já tenho minha hipótese de indução. Quem é a hipótese de indução que eu vou usar? Essa estrela aqui, ó. Ela que é importante para mim. Então, vou deixar ela aqui em cima agora, porque é ela que eu vou usar daqui a pouco. Tá? Então, deixar ela ali, ó. Nem vou usar a parte de baixo dela. Vou deixar ali o espaço ali. Então, agora eu tenho que construir o meu terceiro passo, que é a tese de indução. Então, vamos lá. Terceiro passo é a tese de indução. Então, qual é a minha tese? Se eu afirmei na hipótese que para n igual a k a relação é verdadeira, na tese de indução eu vou ter que mostrar que para n igual a k mais 1 a relação é verdadeira. Então, vamos lá. Queremos mostrar que para n igual a k mais 1 com k natural, a relação é verdadeira. Ok? Então, o que é mostrar que a relação é verdadeira? Vamos pôr uma vírgula aqui. Isto é. Então, vamos lá. Para k mais 1, né? Só vou pegar aqui a relação inicial. Né? O n agora é k mais 1. Então, no lugar do n, vou substituir por k mais 1. Quando eu substituo por k mais 1, vai ficar c de i mais k mais 1. E o n igual a k mais 1 aqui, ó, n mais 1 vai ficar k mais 2. Porque o mais 1 do k com mais 1 daqui vai ficar k mais 2. Então, fica k mais 2. Isso vai ser igual a quem? Tá? Aí eu vou escrever essa relação que eu quero mostrar com n sendo k mais 1. Então vai ficar i que multiplica i mais 1, que multiplica i mais 2, que multiplica até i mais k mais 1. Tudo isso dividido por, na hora que eu substituo n por k mais 1, tudo isso aqui vira k mais 2, por k mais 2 fatorial. Então, essa relação é a minha tese, é o que eu quero mostrar. Agora, como que eu vou mostrar isso? Essa é o objetivo. Tá? Então, vamos lá. Não tem outra maneira de eu demonstrar isso se não pegar esse cara aqui, ó, o CI mais K mais 1 e K mais 2, e abrir ele por definição. Porque é a única coisa que eu tenho. É o meu único ponto de partida. Então, vamos lá. Ó. O que eu vou escrever? Por
definição, temos que... Então, vamos lá, vou escrever a definição aqui, ó. Então, C de I mais K mais 1, K mais 2, é igual o primeiro termo fatorial, então no numerador vai ficar I mais K mais 1 fatorial, ok? Dividido pela diferença desses dois termos, então fica I mais K mais 1 menos o K mais 2, tudo isso fatorial, vezes o K mais 2 fatorial. Então, eu abri aí, por definição, a expressão, tá? O CI mais K mais 1 e K mais 2. Agora, eu tenho que reescrever esse cara aqui de baixo, porque eu tenho uma diferença de termos aí, né? Então, ó, o menos vai ficar menos K e menos 2. Então, isso vai ficar igual. Primeiro termo, lá em cima, I mais K mais 1 fatorial. Então, aqui, ó, o I não vai cancelar com ninguém. Então, vai ficar I. O K vai cancelar com o menos K quando eu fizer a multiplicação. Então, o K com esse K vai se simplificar. O 1 com o menos 2 vai sobrar menos 1. Então, aparece aqui o fatídico I menos 1 fatorial. Tudo isso multiplicado por K mais 2 fatorial. Tá? É aí que está o nosso problema, mas que a hipótese de indução vai resolver para a gente. Vamos lá, vamos comparar primeiro o que nós temos aqui com o que eu quero mostrar aqui em cima. Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o I mais K mais 1 e o I menos 1, ambos fatorial. E tenho o K mais 2 fatorial. Os únicos termos iguais nessas duas relações aqui, a de cima, que é o que eu quero mostrar, com o que eu tenho aqui por definição, é o denominador aparecer o K mais 2 fatorial. Mas se eu continuar aplicando definição, ao abrir esse I mais K mais 1 fatorial, eu não sei até onde eu vou ter que abrir ele para aparecer o I menos 1 para eu simplificar e cancelar. Mas eu tenho a minha hipótese de indução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse cara aqui de cima e esse cara aqui de baixo, de maneira a aparecer lá com a minha hipótese de indução. Tá vendo? Ó? Aparecer com esse cara aqui, para eu poder aplicar a estrela e chegar nesse cara aqui desse lado. Então, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Então, para eu usar a hipótese de indução, eu tenho que aparecer com I mais K fatorial. Então, o I mais K mais 1, ao abrir ele, eu vou tirar um dele aqui. Então, vai ficar I mais K mais 1 vezes o I mais K fatorial. Então, o primeiro termo, quando eu tiro 1, soma esse 1, sobra só o I mais K fatorial. Dividido. O I menos 1, eu não vou mexer. Por quê? Porque ele já está aqui, ó, na minha hipótese de indução. Então, ele vai se manter. I menos 1 fatorial. Eu preciso aparecer com K mais 1 fatorial. Mas eu consigo isso expandindo o K mais 2 que eu tenho aqui. Então, vai ficar K mais 2 vezes K mais 1 fatorial. Agora, o que eu vou usar? A propriedade associativa e comutativa da multiplicação, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou desmembrar o numerador. Vou deixar esse cara aqui, ó, o I mais K mais 1, sobre alguém, vezes o I mais K fatorial, que vai estar dividido por alguém. Quem eu não vou usar aqui embaixo na hipótese de indução? O K mais 2. Então, o I mais K mais 1 vai ficar dividido por K mais 2. E o que sobrou? I menos 1 fatorial e o K mais 1 fatorial vai dividir o I mais K fatorial. É agora que eu vou usar a minha hipótese de indução. Quem é esse cara aqui, ó? É justamente minha hipótese de indução, ó, que é o I vezes I mais 1 vezes I mais 2 vezes até I mais K dividido por K mais 1. Ok?
Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Próximo passo. O próximo passo é escrever igual a I mais K mais 1 sobre K mais 2 vezes. Agora, esse cara aqui é minha hipótese de indução. Então, aqui eu vou aplicar a minha estrela, que é a hipótese de indução. Tá? Minha hipótese de indução é pegar esse cara aqui e escrever nessa relação que eu tenho aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui atrás. Então, esse cara aqui é minha hipótese de indução. Ele vai ser igual a I que multiplica I mais 1, que multiplica I mais 2, que multiplica até I mais K, dividido por K mais 1 fatorial. Pronto. Apliquei a hipótese de indução. Agora, qual que é o próximo passo? É reescrever esse cara aqui para chegar naquilo que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar? Essa relação aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, ó. Vamos juntar todos os produtos que tem aqui, ó. Esse cara aqui, ó, eu vou jogar ele lá pro final. Tá? Então, isso vai ficar I, que multiplica I mais 1, que multiplica I mais 2, que multiplica o I mais K, que multiplica o I mais K mais 1. Tudo isso dividido por K mais 2 vezes o K mais 1 fatorial. O que falta para a relação estar completa? É juntar esses dois caras aqui, ó. O K mais 2 vezes o K mais 1 fatorial, ele se transforma no K mais 2 fatorial. Eu aglutino, né, o meu fatorial novamente. Então, isso vai ficar I, que multiplica I mais 1, que multiplica I mais 2, que multiplica até I mais K mais 1, dividido por K mais 2 fatorial. Dessa forma, o que a gente fez? A gente queria mostrar isso aqui, nós desenvolvemos pela definição o lado esquerdo, chegamos nessa situação aqui, aplicamos a hipótese de indução, tá? Que é essa aqui, a estrela, tá? Substituímos o valor desse cara aqui da hipótese de indução, aglutinamos, né, o K mais 2 com o K mais 1 fatorial no denominador e eu chego então na relação. Então esse cara aqui, ó, o C de I mais K mais 1, K mais 2, igual aquilo que eu queria mostrar inicialmente, que está lá na minha tese de indução. Tá? Então, mostrei aqui. Aí, como que eu finalizo o exercício? Acabou aqui? Não, eu tenho que argumentar para finalizar. Então, como que eu vou argumentar? Né? Acabei de chegar a mostrar, né, algebricamente, que a relação é verdadeira. Então, eu vou falar. Logo, temos que, para n igual a k mais 1, a relação é verdadeira. Portanto, agora que é a conclusão. Portanto, a relação é verdadeira para todo n pertencente aos naturais. Tá? Então, mostrei, tá, que a minha relação, né, usando hipótese de indução, que a relação é válida para k mais 1, e se ela é válida para k mais 1, então o início lá era mostrar que era para todo n, ela vai se concretizar então para todo n. Tá? É uma demonstração grande, tá? Comprida,
que precisou lá do macetezinho que eu falei, porque o grande problema da demonstração, né, é quando aparece lá, cadê, deixa eu ver se eu estou aqui, a definição, esse i-1 fatorial aqui, que a gente não sabe o que fazer com ele, porque a gente não sabe como expandir a parte de cima aqui de maneira a parecer com esse i-1. Então, a jogada está toda aqui no asterisco, ó, que é a hipótese de indução. De um lado eu tenho a definição, do outro eu tenho a relação. Então, quando eu cheguei, cadê? Nesse passo aqui, expandindo o que eu quero mostrar por definição, eu vou aplicar a hipótese de indução nesse cara aqui, de maneira a ter a demonstração da minha relação aí, que eu queria tanto mostrar. E aí, pessoal? Bugou a mente? Todo mundo conseguiu entender? Bugou totalmente. Meu Deus, que isso? Jesus. Em que parte começou a desandar? Pra tu, Daiane? Ah, professor, eu vou ter que dar uma estudada legal, não sei, para mim conseguir associar, entender, sabe? De onde que vem essas coisas. Tá complicado. No meu ponto de vista, a complexidade do exercício ele está na quantidade de índice. Eu vejo dessa forma, entendeu? Não sei como que fica para vocês, né? Que tá, alguns devem estar vendo pela primeira vez, tal, mas o método de indução ele não é complicado, tá? Ele é uma receita de bolo. Eu tenho o primeiro passo, eu tenho o segundo passo, tenho o terceiro passo. Mas esse exercício em específico tem muito índice, tem I, tem K, tem N, né? Então isso gera um pouco de complexidade, né? Mas o macete todo, cara, desse exercício em específico, tá nessa relação aqui, ó, na hipótese de indução. Ou seja, é pegar o lado que eu tenho a definição e o lado que eu tenho a relação que eu quero chegar. Por quê? Porque tudo tá nesse cara aqui, ó, o i-1 fatorial. Porque se eu soubesse como cancelar ele apenas pela definição, aí eu não precisaria usar a indução. Mas a indução ela vem justamente para facilitar isso. Fazer com que eu não precise abrir esse I mais K até chegar em I-1, porque eu não conheço como vai ser essa expansão toda. Esse é o grande dilema, é entender a expansão toda desse carinha aqui, ó, do I mais K fatorial. Aí que tá, o método de indução, ele me permite, como a professora gosta de dizer, roubar na demonstração e facilitar as coisas, entendeu? Mas o que eu recomendo? Né? A chance desse exercício estar na prova é gigante. Tá? Então, depois que eu postar lá o vídeo, reveja aí uma vez, tenta resolver sozinho. Revê o vídeo, né? Vê se fez exatamente ou bem semelhante como eu resolvi. Se não tá, tenta identificar o erro. Tá? E vai assistindo, tipo, umas 3, 4 vezes aí, até você conseguir resolver o exercício de maneira solo, né? Pegou, bateu o olho, pá, destrincha lá. Não é decorar, pessoal, tá? É entender. Decorar todo mundo decora, tá? De tanto escrever você acaba decorando. O importante é entender, né, o passo a passo desse exercício. Porque no momento que você entende, em qualquer momento da sua vida você vai saber resolver esse exercício. Tá? Tu não vai precisar saber ele só pela prova. Tá? Sim, o jeito é tentar entender mesmo, né? É a lógica, né? Tentar entender a lógica do exercício. Mas é complicadinho. O bom, né, é que vocês vão ter a gravação, né? Aí vocês podem ir pausando e fazendo devagarzinho, o passo a passo,
É aquilo que eu falei, o aluno na graduação presencial, o professor demonstra isso no quadro, cara, é uma vez só. Ele não tem, o aluno não vai ter esse privilégio de ter lá, ficar pausando, voltando, pausando, voltando. Então é um privilégio ter essa gravação, entendeu? Verdade. E aí, querem dar uma respirada, ou quer tocar o barco assim direto para outro exercício de indução? Querem, podem discutir entre vocês também, pessoal. É interessante isso. Pode abrir o microfone aí e conversar. Acho que tá todo mundo apavorado, igual eu. Anderson, Nivaldo, Janete. O Nivaldo deve ter tido um. Ele chegou um pouquinho depois de ter iniciado, ele deve É, estar meu Deus. desesperado. Se a gente que pegou no começo já tá assim, bugado. O Nivaldo tá tão apavorado que ele nem fala. Meu Deus. Boa noite, Daiane. Vou tentar também aqui conversar, né? Nós companheiras novamente, Nivaldo e o Anderson, né? Eu acho difícil, professor, assimilar isso, porque, como é que eu vou falar? Eu trabalho com contabilidade, então tá difícil assim ó, de assimilar de uma maneira prática isso. Parece que é outro mundo. E eu gosto da área da contabilidade. Eu trabalho com isso, tal. Para mim está sendo muito difícil absorver, de compreender, de tentar trazer assim com mais clareza Verdade, para mim. Janete. É É, verdade, porque né, assim, Daiane? é uma coisa que parece que não tem lógica, assim, a gente nunca, Uhum, parece que nunca viu, sabe? Então, sim. É Eu, na realidade, porque é assim, né? A contabilidade, né? É uma parte mais aplicada da matemática, isso. Uhum, né? Você já tem as fórmulas lá pronta, né? isso. É, tem também os programinhas, né? Os aplicativos Uhum, que auxiliam, né? Então é muito mais prático, né? Aí quando sim. você vem para matemática, né? Uhum, Existe uma exigência de você saber entender, né? Ah, por que, que aquela fórmula existe? Por que aquela relação ela existe? Da onde ela veio? Não surgiu assim, isso. né? Um estalo de dedo surgiu aquela relação, né? E isso acontece muito também para quem é da engenharia, né? Dependendo, Uhum, por exemplo, eu dei muito tempo aula nas engenharias elétrica e civil, mas em universidade particular, né? Então lá eu não tinha como, né? Eu sei que nas engenharias, nas federais, uma exigência maior dos professores da área de exatas para, tipo assim, o aluno entender que, tipo assim, uma derivada não é só uma derivada, não serve apenas para um simples cálculo lá na área de, por exemplo, na decomposição vetorial de uma viga, alguma coisa assim. Não, eles querem que o aluno entenda por trás por que tem aquela fórmula tal, né? E na faculdade particular não, a gente vai mais aplicado, a gente, né, não cobra tanto o aluno entender o porquê da fórmula, como chegou, né? E na matemática não, na matemática a gente tem que ser genérico, né? A gente tem que encaminhar o aluno tanto para ele entender a aplicação, tanto para ele entender o que está por trás da aplicação. Então, sim, vai ter exercícios numéricos, né? Vai. Só que é cobrado também para quem faz o curso de matemática entender as demonstrações, entender o porquê daquela fórmula, como que se obteve aquela fórmula, por que aquela fórmula vale para qualquer n, né? E esse é o objetivo do exercício, porque essa relação que ela mandou a gente demonstrar aqui, tá? Que ela pediu, é porque vai ter aplicabilidade dessa fórmula lá na frente, na hora que a gente estiver estudando os conteúdos mais nas próximas aulas, a gente vai ter aplicação dessa fórmula, tá? Então,
ela não pediu essa demonstração à toa. Vai ter um sentido depois, que é a aplicação dela em outros conceitos ali na parte de combinatória. Meu Deus, então nós não vamos se ver livre dela ainda. Ela vai nos seguir. O importante é, vocês já viram, sabem como fazer a demonstração, né? Mas lá na frente vocês só vão aplicar a fórmula. Tá? Toda vez que tu for resolver um exercício, não vai precisar demonstrar a fórmula. Tu já viu a demonstração, tu já sabe de onde vem a fórmula. Tá? Vocês vão aplicar ela simplesmente. Né? Mas quanto mais a gente estuda, eu pelo menos eu vejo assim, você se encanta cada vez mais pela matemática. Você vê assim, é uma perfeição desperfeita. Eu fico fascinada, mas mesmo tendo essa fascinação, gostando de trabalhar, tá difícil mesmo, tá difícil. Mas é muito bonito ver até onde está chegando, né? E acho que nós tivemos uma colega, a Adriane, ou foi a própria Marina, que falou, nossa, só pisquei e perdi o raciocínio. E é verdade. A gente fica tão assim, agora eu vou aprender, agora eu vou aprender. De repente, sumiu. Sim, mas a matemática ela é fascinante, né? Conforme É linda. porque tipo assim, a gente usa a matemática, né, para explicar todas as outras ciências, né? A matemática ela modela a física, ela modela a química, então tudo que está ao nosso entorno, né, a gente consegue usar a matemática para explicar. Então, por isso que ela fascina, porque tipo assim, a gente constrói, né, quem é da matemática pura, constrói, né, toda a teoria para depois você aplicar essa teoria e explicar os fenômenos que estão em nossas voltas, né, de como eles acontecem. Teve uma época que quando eu comecei a estudar álgebra abstrata na faculdade, né, que é você entender a estrutura de conjunto com as operações, né? Vocês vão ter essa disciplina álgebra 1, onde vocês vão aprender o que é grupo, o que é anel e o que é corpus, que são estruturas bem robustas envolvendo conjuntos e operações, né? Aí você para assim, teve um momento que eu parei assim para pensar, cara, é muito para quem tem fé e para quem acredita, né, em Deus, como eu acredito, parece que minha mente, assim, quando eu comecei a entender algumas coisas dentro da matemática, houve uma explosão, assim, sabe, na minha mente, sabe? De dizer, tipo assim, cara, é, nem tudo é religião, mas nem tudo é ciência, as duas se completam, né? Então eu tenho essa percepção. O professor, eu estou lendo aquele livro, é O Poder do Infinito, e ele fala muito sobre isso que o senhor relatou, né, de você conhecer também a dimensão e que tudo está atrelado, tudo está em volta à matemática. O livro é maravilhoso, de você consegue raciocinar um pouco melhor e realmente ver essa grandeza que está próximo da gente, mas ao mesmo tempo é muito indefinida, né? Mas o livro é muito bom e ele fala muito isso que o senhor disse. Sim, eu não cheguei a ler esse livro, mas mas é isso, cara. A gente começa a se questionar, né? E a Uhum. gente percebe, né? Não sei se vocês já ouviram falar na proporção divina. É um número irracional, tá? Que ele chama é um número φ, tá? E que ele está presente em várias em vários, como fala, tá no corpo humano, tá na concha do caracol, tá na estrela do mar, tá ao fatiar uma maçã,
ao meio de forma horizontal, né? Você consegue ali, porque forma um tipo de uma flor de 5 pétalas, com as sementes, tem uma proporção ali que toda proporção que você vai fazer o cálculo dá exatamente esse número φ. Por isso que eles chamam de proporção divina, sabe? Eles relacionam, né, com a divindade. Então é tipo assim, a matemática ela é muito massa, sabe? Eu sou suspeito para falar. Então, já que a gente está em indução, vamos resolver a lista 3, né? Alguém chegou a resolver a lista 3, né? Para eu poder ver como resolveu, fazer aquele mesmo esquema da aula passada, vocês mandam lá no e-mail a resolução, eu olho, aí depois eu resolvo o exercício. Alguém chegou a fazer, a Marina já tinha feito, tinha me mandado, eu olhei, discuti na última tutoria com ela algumas coisas, mas alguém chegou a fazer, além da Marina? Eu até tive vontade, professor, mas eu não consegui, não. Tá. Deixa eu abrir a lista 4 aqui. A lista 3. Eu só vou pedir uma licencinha para vocês, que eu preciso assoar o nariz, que eu tô com ele coçando demais, tô com uma pequena alergiazinha aqui. Já volto, tá? Vai lá, professor. Pessoal aí, tá me ouvindo? É Sim. só eu que tô meio bugada nessa matéria aí. Não, não, ela é difícil, muito difícil. Gente do céu, tô apavorada. Uhum. Eu achei, quando as primeiras aulas do professor disse, nossa, vai ser uma disciplina tranquila, diferente da anterior, né? Meu Deus, eu tô achando pior que geometria. Meu Deus, bem pior. Uhum. Nossa. Cadê o Nivaldo que tá quieto, né? Não, tá todo mundo quieto hoje, é. Tudo assustado. Estão todos assustados, é? Uhum. Ai, gente, vou ter que fazer um intensivão. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Agora sim. Nivaldo. Ah, tá. É porque eu Boa estou a noite. falar. Eu estou a falar e ninguém a me responder. Mas é que só agora nós te ouvimos. Eu tive que sair para poder ver se liberava o meu microfone aqui, que está uma dificuldade sem tamanho aqui. Eu assisti um pouco a aula e estou com meus neurônios à flor da pele. Meu Deus, que isso, gente? Que loucura é essa? Só Deus na causa. E um Só. monte de anjinho. Meu Deus. Mas vamos embora. Tô com saudade do Marcelo já. Pois é. Mas vocês sabem que nesse livro ali, O Poder do Infinito, ele fala que o linguajar de Deus, a fala de Deus é o cálculo. Imagine como Deus nos ama. Quando eu li aquilo ali, eu disse, meu Deus, como Deus nos ama. Ainda bem que ele sabe, né? Ele podia dividir um pouquinho o conhecimento dele comigo. Pois é, rapaz. Mas, Como é que olha, se, gente, como é que se eu diz? devo- Eliminar a minha mente? eu rezo, eu penso, ai, me dê inteligência, por favor, para compreender. Meu Deus. Aonde é que eu fui amarrar meus burros?
Mas nós somos persistentes, né? Chegamos até aqui. Não tenha dúvida. Agora não podemos mais desistir agora. Não, nem devemos. Desistir jamais. É. Bom, eu parto da tese de que eu tenho mais tempo do que vida para aprender. Dizem que burro velho não segue mais caminho, mas eu vou mostrar que segue sim. Ô, Nivaldo, não é tu que está estudando para passar em medicina? É. É isso aí, Nivaldo. Viu? Futuro Olha que médico, legal. Sim, o Nivaldo ele vai passar por todas as disciplinas, porque ele vai passar em primeiro lugar em medicina, ele disse. É, com certeza. É isso aí. Nem que tiver seja uma- com se 100 tiver anos de uma idade. quantia. Se tiver uma quantia lá de indução, ele vai ser perito já. Isso vai virar assunto nacional, Nivaldo. Vai. Com 100 anos, senhor com 100 anos passa em primeiro lugar em medicina. Daí ele diz assim, ó, aprendi a conhecer a palavra de Deus, a voz de Deus, que Deus fala na prática. Já pensou fazer uma cirurgia pensando na indução? Jesus. Então vamos lá, pessoal. Na lista 3, tá? O que eu vou fazer? Eu vou resolver o exercício 2, que é o item A e o item B. Tá? Não sei se vocês estão com ela aberta aí. O exercício 1, tá? Ele tem um grau de complexidade por conta dos índices. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma videoaula separada só resolvendo o exercício 1. Tá? Com mais calma, com mais cuidado. Aí eu vou disponibilizar lá junto com os links da tutoria. Tá? Para vocês assistirem com mais calma. Tá? Aí depois na outra tutoria a gente pode tá discutindo ele. Mas eu prefiro porque senão vai ficar 2 exercícios muito maçantes com relação a esse exercício que a gente acabou de resolver, tá bom? Show de bola, professor. Muito obrigada. Então vamos lá. O exercício 2 da lista, ele pede para provar, tá, por indução finita sobre N, essa primeira relação aqui, ó. Então, somatório de I variando de 1 até N, de I ao quadrado, que é igual a N vezes N mais 1, vezes 2N mais 1, sobre 6 para N maior ou igual a 1. Tá? Então, quem é o nosso primeiro N aí? O nosso primeiro N, tá, é o N igual a 1. Então, o nosso primeiro passo é justamente, né, verificar que a relação é verdadeira para N igual a 1. Então, vamos lá. Primeiro passo. Verificar que a relação é verdadeira para N igual a 1. Tá? Então, para N igual a 1, temos que... Então, primeiro eu vou aplicar a definição de somatório para N igual a 1. Tá? Então, se o N é 1, vai ficar somatório de I igual a 1 até 1 de I ao quadrado. Então, quando I for 1, isso vai dar 1 ao quadrado, que é igual a 1. Tá? Okay. Então, pela definição de somatório, eu cheguei que para N igual a 1, o resultado é 1. Só que eu tenho que fazer agora o outro lado, que é aplicar na fórmula aqui, na regra, e ver se vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Por outro lado, né, temos, então, para N igual a 1, isso vai ficar 1,
que multiplica N1 mais 1, que multiplica 2 vezes 1 mais 1. Tudo isso dividido por 6. 6. Então, isso vai ficar 1. 1 mais 1 dá 2, então fica vezes 2, vezes 2 vezes 1 dá 2 mais 1, 3. Então, em cima ficou 1 vezes 2 vezes 3, dividido por 6. Então, 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. 6 sobre 6 Deu 1. deu 1. Até aí eu fiz. Então, logo, a relação é verdadeira para n igual a 1. Então, o primeiro passo aí tá ok para todo mundo? Tá. Até aí eu fiz, consegui fazer. Eu verifiquei a relação para o primeiro termo, que é o n igual a 1. Vamos para a nossa Vamos para hipótese. próximo passo. Então, o segundo passo é a minha hipótese de indução. Então, mostrar que para n igual a k... Não, mostrar não, desculpa. Não é o termo mostrar, eu estou pensando na tese. É suponha. Suponha que para n igual a k, k pertencente aos naturais, mas k maior ou igual a 1, né? Suponha que para n igual a k, k pertencente aos naturais e k maior ou igual a 1, a relação é verdadeira. Isto é. Então, vou escrever a relação inicial lá para n igual a k. Então, vai ficar somatório de i variando de 1 até k de i ao quadrado igual a k, que multiplica k mais 1, que multiplica 2k mais 1, tudo isso dividido por 6. Sei. Tá? Então, essa é a minha hipótese de indução. Então, montei meu segundo passo. Então, o terceiro passo, tá, vai ser agora a tese. Então, terceiro passo. Tese de indução. Então, a tese é mostrar que para n igual a k mais 1, tá? K pertencente aos naturais, a relação é verdadeira. Isto é. Então, vou escrever como que fica a relação para k mais 1. Então, vai ficar o somatório de i variando de 1 até k mais 1, de i ao quadrado, igual. Então, onde tem k, vai virar k mais 1. Então, o primeiro termo ali vai ficar k mais 1, que multiplica. K mais 1 vira k mais 2, vezes. Aí, 2k mais 1. Então, vou fazer aqui, ó, de outra cor, o 2k mais o 2k o 2 multiplicado por k mais 1. Então, 2 que multiplica k mais 1, vai ficar 2k mais 2, né? Então, o mais 2 aqui com mais 1 vira mais 3. Então, isso vai virar 2k
mais 3. Tudo isso dividido por 6. Por 6. Tá? Então é isso que a gente quer mostrar. Tá bom? Foi aí que eu errei. Por que tu errou? Eu botei 2K mais 2 mais 1 fora do parênteses. Eu não somei. Aqui, nesse termo aqui? Aí 2K mais 1 mais 1. Mas daí pela tua multiplicação ali tá correto. Ah, tá. Tu só colocou 2K mais 1 mais 1. Isto. Ah, Isto. entendi. Uhum. Tá. Por isso que não fechou. Tá. O professor, poderia só explicar essa partezinha aí novamente, por gentileza? Tá. O terceiro passo é a gente construir a nossa tese. Só ali aquela partezinha ali do 2K ali mesmo. É porque aqui, ó, né? Esse termo aqui, Aí. ó, 2K mais 1, quando eu substituo K por K mais 1, né? Vai ficar 2 que multiplica K mais 1. Aí tem o mais 1 aqui ainda. É. Mas eu Uhum. estou resolvendo só o 2 multiplicando o K mais 1. 2 que multiplica K mais 1 vai ficar 2K mais 2. Uhum. Aí esse mais 1 que aparece na fórmula vira o 3 que está aqui, ó. Isso. Uhum. Vou escrever Ah, aqui, entendi. vou escrever aqui, ó. 2 que multiplica K mais 1 mais o 1. Então Mais 1. fica 2K mais 2 mais 1, que vira Uhum. 2K mais 3. Mais 3. Isso. Não, tá corretíssimo. Tá? Então, Uhum. esse cara aqui, ó, na hora que eu substituo K por K mais 1, fica 2 vezes K mais 1 mais o 1. Então, 2 que multiplica K mais 1 vira 2K mais 2, mas tem esse mais 1. Então, somando 2 mais 1, fica 2K mais 3. Que é esse termo todo aqui, ó. Tá bom? Ficou claro? Fechou. Ficou Mas- assim, professor. Ficou, né? Valeu. Tá. Tá, então o que vocês fariam para chegar nessa relação aqui? Da onde vocês partiriam? Isso eu Eu escrevi a vou. tese, o que eu quero mostrar. Tá, mas da onde eu vou partir para chegar nisso aqui? Eu desenvolvi, professor. Isso, eu vou abrir esse somatório, Uhum. né? E a partir do momento que eu abrir ele, eu tenho que chegar em alguma coisa para poder usar a minha hipótese aqui, ó. Uhum. Tá? Então vamos lá. Depois a gente volta na hipótese. Assim, para K pertencente aos naturais, o somatório de I igual a 1 até K mais 1 de I ao quadrado vai ser igual. Né? Então, o primeiro termo para I igual a 1 vai ser 1 ao quadrado. Mais. Por que mais? Porque é somatório. Tá? Próximo termo é I igual a 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Ok? Mais. Próximo termo. 3 ao quadrado. Mais. Aí eu vou chegar lá no último termo. K mais 1 elevado ao quadrado. Ok? Eu só expandi o meu somatório. Alguma dúvida aí? Não, professor.
Só pegar um negócio aqui rapidinho. Então vamos lá. Agora, dessa expansão aqui, eu consigo tirar a minha hipótese de indução? Vocês conseguem enxergar ela? Vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Ó? Presta atenção. Eu vou escrever o anterior a esse cara aqui. Tá? Então isso vai ficar 1 quadrado mais 2 quadrado mais 3 quadrado mais... Antes de K mais 1, quem que vem? K ao quadrado? Muito bem. K ao quadrado mais o K mais 1 ao quadrado. Mas quem que é esse cara aqui, ó? Toda essa soma aqui. Eu posso voltar para um somatório, tá? Isso vai ser o somatório de I igual a 1 até K de I ao quadrado. Mais quem? O K mais 1 ao quadrado. Ok? Uhum. Ah, professor, tem a propriedade, né? Eu poderia já ter separado esse K mais 1 aqui em dois somatórios. Beleza, mas eu fiz o passo a passo aqui para você enxergar, tá? O desmembramento aqui. Ok? Agora, quem que é esse cara aqui, esse somatório aqui? Onde ele apareceu? Lá no segundo passo, ó. Na nossa hipótese. É a nossa hipótese de indução. Então, na próxima igualdade aqui, ó, eu vou indicar que eu vou usar a hipótese de indução. Esse cara aqui vai se escrever como K vezes K mais 1 vezes K, 2K mais 1 sobre 6. Então, isso vai ficar K vezes K mais 1 vezes 2K mais 1 sobre 6, mais o K mais 1 ao quadrado aqui, ó. Ok? Alguma dúvida aí? Não. Então, foi aqui que eu apliquei minha hipótese de indução. Tá? Então, vamos recordar aqui, ó. Eu parti do meu somatório de I igual a 1 até K mais 1 de I ao quadrado, expandi ele todo. Aí, para poder enxergar, eu escrevi o termo anterior a K mais 1 ao quadrado, que é o K ao quadrado. Aí eu observei o quê? Que a soma 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até K ao quadrado, é a mesma coisa que o somatório de I ao quadrado de I igual a 1 até K. Mais o último termo aqui que sobrou, K mais 1 ao quadrado. Aí eu aplico a hipótese de indução, tá? Fica quem? No lugar do somatório, fica K vezes K mais 1 vezes 2K mais 1 sobre 6, mais o K mais 1 ao quadrado. Uhum. Ok? Ok, professor. Tá. Agora, esse K mais 1 ao quadrado, ele é como se estivesse sendo dividido por 1. Eu vou somar essas duas frações, né? Porque eu quero juntar esse K mais 1 ao quadrado, todo mundo dividido por 6. Porque lá naquilo que eu quero mostrar, tem que aparecer todo mundo dividido por 6, tá vendo? Ó? Então, vou somar essas duas frações aqui. Tá? Então, o MMC entre 6 e 1 vai ser 6.
né? Então isso vai ficar igual. Continuando aqui, igual, né? O MMC vai dar 6, então 6 dividido por 6 dá 1. Então vou reescrever toda essa parte do numerador do primeiro termo, K que multiplica K mais 1 vezes 2K mais 1, mais 6 que divide 1, ou 6 dividido por 1, 6. Então 6 vai multiplicar o K mais 1 ao quadrado. Então 6 que multiplica K mais 1 ao quadrado. Tá. Isso vai ser igual. Tá? Aqui, pessoal, tem várias maneiras da gente concluir a relação. Tá? O que você pode fazer? Tá? Você pode... Tá? Eu tenho que chegar nessa relação aqui, não tenho? K mais 1 vezes K mais 2 vezes 2K mais 3. Não é isso que eu quero mostrar? Sobre 6. O sobre 6 eu já tenho. Então, esse cara todo que está aqui no meu numerador, eu tenho que manipular ele de maneira a chegar nesses 3 termos aqui. Uma maneira de se fazer é você pegar a sua tese e desenvolver esses 3 produtos aqui. Tá? E deixar ele todo expandido. Então, se eu fosse multiplicar aqui, ó, vou pegar a tese aqui de volta. Se eu quisesse reescrever isso aqui, então eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar K quadrado mais 2K mais K mais 2. Tudo isso vezes 2K mais 3, tá? Sobre 6. Que vai ser a mesma coisa que K ao quadrado mais 3K mais 2, multiplicado por 2K mais 3, dividido por 6. Aí, agora eu vou aplicar a distributiva de novo. Né? Então, aplicando a distributiva de novo, essa conta aqui vai ficar igual a, primeiro K quadrado vezes 2K vai ficar 2K ao cubo. K ao quadrado que multiplica 3 vai ficar 3K quadrado. Mais K que multiplica, 3K que multiplica 2K vai ser 6K quadrado. 3K que multiplica 3 vai ficar mais 9K. 2 que multiplica 2K vai ficar mais 4K. 2 que multiplica 3 vai ficar mais 6. Tudo isso dividido por 6. Então, somando termos semelhantes, vai ficar 2K ao cubo. Esses dois aqui vai virar mais 9K quadrado. Mais 9 mais 4 vai dar 13K. Mais 6, tudo isso dividido por 6. Então, uma maneira, né, de eu saber quem é esse cara aqui é desenvolver ele. Tá? Por quê? Porque na hora que eu chegar aqui, ó, fica muito complexo, tá? Eu voltar e escrever esses 3 fatores aqui se multiplicando, tá? Eu teria que fazer divisão polinomial, né? Ficaria mais difícil, né? Porque se eu sei que eu quero chegar naquilo lá, eu vou ter que desenvolver toda essa expressão aqui e depois dividir por K mais 1, dividir por K mais 2 e depois dividir por... E, consequentemente, o resultado sobraria lá o 2K mais 3, tá? Então, dessa forma, fica mais prático, tá? Então, a minha tese é chegar nesse cara aqui, ó. Né? Eu desenvolvi a tese lá e é chegar nesse cara. Então, vamos desenvolver aqui, ó. Então, vamos lá. K vezes K fica K ao quadrado. K vezes 1 fica mais K. Então, esses dois vai multiplicar 2K mais 1. Mais 6 que multiplica quadrado perfeito do K mais 1, então fica K ao quadrado mais 2K mais 1. Tudo isso sobre 6. Agora eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. K ao quadrado vezes 2K vai dar 2K ao cubo. K ao quadrado que multiplica 1 vai dar mais K ao quadrado.
K que multiplica 2K vai dar mais 2K ao quadrado. K que multiplica 1 vai dar mais K. Mas agora o 6 vai distribuir aqui nos 3. Vai ficar 6K ao quadrado mais 12K mais 1. Mais 6, desculpa. Tudo isso dividido por 6. Agora eu vou somar os termos semelhantes. Então fica 2K ao cubo, que não soma com ninguém. K quadrado mais 2K quadrado mais 6K ao quadrado vai dar mais 9K ao quadrado. Mais K mais 12K, 13K. 13K. Mais o 6. Tudo isso dividido por 6. Sei. Então, o que eu concluo aqui? Que realmente, para K mais 1, a relação é satisfeita. Por quê? Eu desenvolvi aqui o lado direito da minha tese e cheguei nessa relação aqui, né? 2K ao cubo mais 9K quadrado mais 13K mais 6 sobre 6. Tá? Aí, lá na demonstração, tá? A gente abriu o somatório para K mais 1, né? Tá aqui. Para K mais 1, a gente abriu, aplicou a hipótese de indução. Quando eu apliquei a hipótese de indução, eu cheguei nessa soma de fração, somei as duas frações e desenvolvi o numerador. Ao desenvolver todo o numerador, eu cheguei na mesma expressão que eu tinha lá na minha tese, né? O 2K ao cubo mais 9K ao quadrado mais 13K mais 6 sobre 6. Então, dessa forma, a gente conclui o quê? Que para K mais 1 a relação é verdadeira. Então, logo, para n igual a K mais 1, a relação é verdadeira. Portanto, temos que somatório, eu com C aqui, qual do outro exercício? Somatório de I igual a 1 até N de I ao quadrado é igual a... Cadê a relação inicial? I que multiplica I... Não, desculpa, é N, desculpa, N que multiplica N mais 1, que multiplica 2N mais 1 sobre 6, é verdadeira para todo N maior ou igual a 1. Tá? Então, observe a diferença, tá, de resolução na jogadinha, no macete, para resolver esse exercício e aquele primeiro. Tá? Esse aqui, eu só precisei desenvolver a segunda parte da minha tese para entender naquilo que eu precisava chegar. Tá? De forma prática, que é no 2K ao cubo mais 9K quadrado mais 13K mais 6 sobre 6. Tá? O exercício anterior, eu precisei desenvolver o lado esquerdo da hipótese de indução, né, para poder aplicar lá naquele exercício. Então, cada exercício de demonstração por indução, eu tenho que, no processo, entender aquilo que eu quero chegar para aplicar o macete corretamente. Aí tu me pergunta, professor, mas como que eu vou saber qual é o macete? Prática. É resolver vários exercícios de indução, porque muitos exercícios vão ser parecidos, né? Então você já vai ter ideia de como usar corretamente o macete necessário para chegar, né, no resultado da sua tese. Tá? Então, indução é isso, é prática. Ô, professor, Oi.
Eu cheguei até na parte que eu botei em evidência o K mais um, mas aí não deu mais para desenrolar. Porque como tinha K mais um repetindo por 2 vezes, eu botei ele em evidência. Sim, Mas aí não consegui desenrolar. justamente, porque tu ia ter que desenvolver e depois fazer uma, como você sabe os termos que tem que aparecer, tu ia ter que fazer uma divisão polinomial, entendeu? Uhum. É aí que tá, É. divisão polinomial, nem todo mundo tem facilidade para fazer uma divisão de polinômios. Né? Eu não sei Uhum. se em algum momento vocês, já alguma disciplina, vocês tiveram a teoria de polinômios. Não, né? Nesse curso aqui não, mas no outro que eu fiz sim. Então, às vezes a pessoa não tem facilidade para fazer divisão Né? de polinômios. Então é mais fácil fazer o que eu fiz aqui, Ah, sim, né? sim. Desenvolver os produtos que apareceram lá na minha tese, né? A tese, isso. E usar, né? Isso para chegar no resultado que eu quero, entendeu? Uhum. Não, ficou bem mais fácil aí, mais prático. Entendeu? Fica Daí a mais gente fácil. desenrola tudo ali, né? É. Eu cheguei numa equação de segundo grau que daí não consegui desenrolar. Justamente, porque tem que saber fazer a divisão polinomial. Aí quem não tem facilidade para fazer divisão polinomial acaba se perdendo. Então é mais fácil tu pegar e desenvolver os termos que estão ali que tu quer chegar para poder usar isso na hora de finalizar o exercício do que, né, chegar no ficar perdido ali na divisão polinomial. Então por isso que eu Uhum. preferi fazer dessa forma. Mas a tua forma daria certo também, né? Cadê o. Deixa eu ver aqui onde eu tô aqui. O passo que a gente. Que tu tá dizendo. Aqui, né? Aqui eu tenho K mais 1 e tenho Isto, K isso. mais 1 ao quadrado. Tu colocou uma Aham, evidência, aí vai sobrar o isso, K multiplicando 2K mais 1 e o 6 isso, multiplicando K mais 1. Aí tinha que desenvolver esse isso. doce para Uhum. poder fatorar mais uma vez e aparecer lá com o 2K mais 3, né? Isto. Aí fica Uhum. mais complexo, entendeu? Então eu Bem fazendo mais. dessa forma aqui, expandindo lá, né? Cadê a hipótese, a tese? Tanta folha aqui. Onde eu coloquei a tese aqui? Aqui. Eu expandindo a expressão da tese, fazendo os produtos, né? E chegando nesse cara aqui, é bem mais fácil desenvolver os produtos e chegar no mesmo cara. Por isso que eu preferi fazer dessa forma para vocês, para Sim, não sim. confundir a mente de vocês. Porque ela é correspondente, né? Né? Eu parti daqui, ó, tudo igualdade, né? Eu só desenvolvi. Aqui está Uhum. escrito de forma fatorada, né? Mas nada Isso. impede de eu fazer a expansão dos fatores. Tá? Beleza. É que a forma, É, a forma fatorada fica mais elegante, né? Porque como o é. índice é K mais 1, então fica mais elegante, mas nada impede, entendeu? Uhum. Alguma dúvida nesse exercício? Então, professor, o que seria a divisão de polinômios? Tá, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pensar num polinômio aqui simples para poder. Nós vamos aprender em cálculo, Daiane. Provavelmente naquela apostila de pré-cálculo da professora, eu não cheguei a olhar ela. Deve ter alguma coisa de divisão de polinômio. Eu vou te dar um É, exemplo aqui deve para tu ter. entender. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho essa equação aqui, ó. X menos 3, x quadrado menos 3x mais 2, igual a zero. Tá? Então, vamos supor que eu conheça uma das soluções. X igual a 1. Então, eu sei o quê? Que na hora de substituir por 1 vai dar 1 ao quadrado dá 1,
1 vezes 3 dá menos 3, mais 2. Então, 1 menos 3 mais 2 dá 0. Então, x igual a 1 é uma solução. Mas eu não sei quem é a outra solução. E não lembro como aplica a Bhaskara, por exemplo. Né? Que o termo correto nem é aplicar Bhaskara, é o método da solução do segundo grau. Então, eu não lembro como aplicar o método. Tá? Mas eu sei o quê? Que sendo x igual a 1 uma raiz, um dos fatores, na hora de eu fatorar essa expressão, tem que aparecer o x menos 1. Porque 1 é raiz, porque na hora que eu substituo aqui o x por 1 dá 0. Tá? Então eu sei que esse x quadrado menos 3x mais 2, ele vai ser x menos 1 vezes alguém aqui. Então como que eu vou saber quem é esse alguém? Fazendo a divisão de polinômios. Como que eu faço divisão de polinômios? É como se fosse uma divisão de números, tá? Então fica x quadrado menos 3x mais 2 dividido por x menos 1. Então, eu tenho que eliminar, né, o monômio de maior grau. Quem é o monômio de maior grau? X quadrado. Então, se aqui eu tenho x, para aparecer com x quadrado aqui embaixo do x quadrado, eu vou multiplicar por x. Então, x vezes x dá x ao quadrado. Na divisão normal de números, né, o número da multiplicação vem com o sinal trocado. Então, x vezes x é x quadrado, aqui vai ficar menos x quadrado. Só que eu não multiplico só o x, eu multiplico a expressão toda. Então, x vezes menos 1 dá menos x. Vem com o sinal trocado, mais x. Mais x. Então, aqui ó, já vou eliminar. X quadrado com menos x quadrado se cancela. Menos 3x com mais x dá menos 2x. E o mais 2 desce aqui, não somou com ninguém. Agora eu reduzi meu polinômio de grau 2 para um de grau 1. Menos 2x mais 2. O x já tem aqui, então eu tenho que aparecer com 2x positivo aqui. Então eu vou fazer menos 2 aqui, ó. Menos 2 que multiplica x, dá menos 2x, vem com o sinal trocado, mais 2x. Menos 2 que multiplica menos 1, fica 2 positivo, vem com o sinal trocado, menos 2. Menos 2x com mais 2x se cancela, 2 mais 2, 2 menos 2 se cancela, resto 0. Então quando eu tenho uma divisão com resto 0, né, o meu dividendo é o produto do divisor pelo quociente. Então, x quadrado menos 3x mais 2 é o produto de x menos 1 por x menos 2. Então, eu fatorei minha equação do segundo grau usando divisão de polinômios, sabendo quem é uma das raízes, entendeu? Entendi, bem interessante, legal. Deixa que nós vamos chegar lá, Daiane. Jesus. Começar a cálculo, a gente já começa isso. Obrigada, professor. De nada. Deixa eu pegar aqui o próximo. Esse aqui funciona bem. Então vamos lá, o exercício B, 2B da lista 3. Então 2B, ele pede para a gente mostrar que o somatório de J igual a 1 até N do argumento 2J menos 1 é igual a N ao quadrado. Isso para N maior ou igual a 1. Então, o exercício B do item 2 aí é mostrar por indução que essa relação aí é válida, né? Que o somatório de 2J menos 1, com J variando de 1 até N, é a mesma coisa que fazer N ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Então, quem é o primeiro termo do nosso N aí? É N igual a 1. Então, o primeiro passo é verificar que a relação é verdadeira para N igual a 1. Então, o primeiro passo, verificar que
a relação é verdadeira para n igual a 1. Então, para n igual a 1, temos. Então, primeiro eu vou aplicar a propriedade no somatório, né? Então, vamos lá. Vai ser o somatório de j variando de 1 até 1, porque o n é 1, de 2j menos 1. Então, como o j vai de 1 até 1, só vou ter um termo nesse somatório. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 1, que dá 2 menos 1, que dá 1. Bom. Então, aplicando no somatório, cheguei no valor igual a 1. Só que eu tenho que verificar o outro lado, né? O n ao quadrado. Então, por outro lado, ao quadrado é igual a 1. Logo, a relação é verdadeira para n igual a 1. Então, o primeiro passo é isso. Verificar os dois lados da igualdade para n igual a 1. Como eu cheguei aqui, os valores obtidos é o mesmo, então a igualdade é verdadeira aí para n igual a 1. Tá aí, ok? Ok, professor. Tá. Então, agora o nosso segundo passo é construir a nossa hipótese de indução. Então, vamos lá. Segundo passo é a hipótese de indução. Então, a hipótese a gente sempre vai supor. Então, suponha que a relação é verdadeira para n igual a k. K maior ou igual a 1. Isto é, então vou escrever o somatório aqui. Somatório de j variando de 1 até k, aí qual que é a expressão? De 2j menos 1, isso tem que ser igual a k ao quadrado. Então, essa é a minha... O Nivaldo, não consegui passar aí para deixar o convite na correria, mas a lei vai me representar na reunião. Nivaldo, teu microfone é ativo. Ai, desculpa, professor. Escutamos a sua conversa. É. Tá? Então, essa é a nossa hipótese de indução. Tá? Que para n igual a k, o somatório aí vai dar k ao quadrado. Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo é nós escrevemos a tese e mostrar a tese. Então, terceiro passo, tese de indução. Tá? Então, na tese de indução, agora a gente quer mostrar alguma coisa. Então, vamos lá. Mostrar que para n igual a k mais 1, a relação é verdadeira. Isto é, então qual que é a relação que a gente tem que mostrar? Que o somatório de j igual a 1 até k mais 1, tá? De 2j menos 1 vai dar k mais 1 ao quadrado. Ok?
Então, vamos começar a demonstração do que a gente quer mostrar no terceiro passo. Então, para n igual a k mais 1, temos que... Então, eu vou abrir esse somatório aqui inicial. Tá? Esse aqui, ó. Então, vamos lá. O somatório de j igual a 1 até k mais 1, de 2j menos 1, vai ser igual. Poderia fazer direto? Poderia. Só que eu vou fazer o passo a passo para quem não está assistindo, depois for assistir, entender. Tá? Então, vamos lá. Vou expandir até o k mais 1. Tá? Então, para j igual a 1, tá? Isso vai ficar 2 vezes 1 menos 1. Mais. Próximo termo, j igual a 2. 2 vezes 2 menos 1. Mais. Só que de vez eu aplicar o k mais 1, eu já vou aplicar o anterior a ele, que é o k. Então, vai ficar 2 vezes k menos 1, mais o 2 que multiplica o k mais 1 menos o 1. Então, o que eu vou observar aqui? Vou observar que eu posso pegar esses k primeiros termos aqui, tá? E escrever num somatório variando de 1 até k. Então, isso vai ficar o somatório de j igual a 1 até k de 2j menos 1, mais o termo que ficou aqui, ó, 2 que multiplica k mais 1 menos o 1. Agora, quem que é esse cara aqui, essa primeira parcela aqui? É a minha hipótese de indução. Então, vou usar aqui, ó, hipótese de indução. Esse carinha aqui é exatamente k ao quadrado. Mas, agora eu vou desenvolver esse termo que está aqui, ó. Vai ficar mais 2k mais 2 menos 1. Então, somando termos semelhantes, vai ficar k ao quadrado mais 2k mais 1. Então, se eu observar, o que eu tenho aqui? Né? Vou fazer até mais uma passagenzinha aqui, ó. K ao quadrado mais 2 que multiplica 1 que multiplica k mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Tá? Esse 1 que apareceu multiplicando, ele sempre vai existir, porque 1 é neutro, né? O da multiplicação, eu omito ele, eu posso aparecer ele quando eu quiser. Então, quem que eu tenho aqui? Eu tenho o quadrado do k mais 2 vezes o 1 vezes o k. O 1 aparece no terceiro termo e o k aparece no primeiro, mais o quadrado do 1. Então, isso aqui nada mais é que o quadrado perfeito de k mais 1. Então, k ao quadrado mais 2k mais 1 ao quadrado é k mais 1 elevado ao quadrado. Ou seja, o somatório de j igual a 1 até k mais 1 de 2j menos 1 é igual a k mais 1 ao quadrado, que é o que a gente queria mostrar aqui, ó. Isso para k natural. Tá? Então, logo, a relação é verdadeira para n igual a k mais 1. E, portanto, para n maior ou igual que 1, o somatório de j igual a 1 até n
de 2j menos 1 é igual a n ao quadrado, que é o que nós queríamos mostrar desde o início. Tá? Alguma dúvida nessa passagem aí? Esse aqui é mais fácil, viu? Então a gente não precisou, né, expandir ninguém. Basta entender que a relação que eu cheguei aqui no final é o quadrado perfeito do k mais 1. Tá? É a expansão, né, do k mais 1 ao quadrado. Alguma dúvida? Esse aí é bem mais fácil, professor. Sim, esse é mais simples. Tá? Ô, professor, ali na hora ali do quadrado perfeito, Sim. k ao quadrado, beleza, mas ali o 2 vezes 1 vezes k, como que se chega a k mais 1 ao quadrado? Tá, vamos É o lá. quadrado perfeito? Vamos lá. A regrinha do quadrado perfeito é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Tá? Ah, certo. Então, ó, Certo. eu já tenho o k ao quadrado e o 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. O meu termo central aqui, ó, é o 2 da regra mais vezes o primeiro e o segundo termo. O 1, ele sempre vai aparecer Sim. multiplicando qualquer coisa, né? Porque ele é neutro. Tá? Observe que vale a igualdade porque 1 ao quadrado é 1 e o 2k é a mesma coisa que 2k vezes 1. Por isso que valeu escrever essa igualdade daqui para cá. Ó. Porque eu não alterei nada, eu só reescrevi os números. Certo. Então eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então quem é o primeiro termo? O k. Quem é o segundo termo? 1. Então fica k mais 1 ao quadrado. Show. Tá? Vocês chegaram a ver essa apostila da professora de que ela falou que tinha as fatorações, as expansões dos quadrados, da soma dos quadrados, essas coisas? Eu cheguei a ver, dei uma olhada. É bom, tipo assim, na hora que tu estiver resolvendo exercício, copia as principais ali num papelzinho e deixa na tua frente assim, ó. Que aí às vezes tu vai precisar dela, tu tá ali, ó. Porque essas relações sempre vão aparecer, o quadrado perfeito da soma, ou o quadrado perfeito da diferença, tá? Essas coisas sempre vão aparecer. Agora, pergunta que não quer calar. Quem revisou o assunto da última aula da professora? Eu estou revisando e tentando fazer. Já fiz Tentando acho que umas fazer. 5 ou 6. Tá. Tem algumas que eu encalho, mas algumas eu consegui fazer. Mas eu já revisei a aula dela umas 3 ou 4 vezes. Porque a lista 3 não dá para ela fazer nem ela toda porque a gente não viu arranjo ainda, né? Tem exercício de arranjo ali. O exercício 4. Tá? O 4 Mas. é arranjo? Oi? O 4 é arranjo? É arranjo. Uhum. Tá? É. Mas eu acho importante vocês amadurecerem um pouco o conceito, tá? Porque os primeiros exercícios da lista, tá? Aplica lá as propriedades, né, de eu poder juntar dois coeficientes, né, que são consecutivos, né? Que o segundo termo é consecutivo, né? Então é importante dar uma revisadinha aí, tá? Então eu acho ideal a gente deixar a lista 4, que ela é rápida, ela não é difícil, tá? Para a próxima tutoria, para vocês poderem tentar também fazer, porque é importante vocês tentarem. Hoje, a gente, tipo assim, só o Anderson mandou aqui o exercício do produtório, mas não mandou completo, ele mandou só a expansão aqui, tá?
Mas é importante vocês tentarem resolver a lista, para eu poder ver como vocês estão resolvendo, para vocês terem o maior êxito possível lá na hora de fazer a prova da professora. Essa do produtório eu consegui fazer. Então me manda no e-mail, Ah, tá. Pode tá? mandar. Para eu ver se tu fez de forma correta, se ficou bem feitinho, tá? Porque pode ser também que ela cobre na prova, a gente não sabe. A única Sim. coisa que eu garanto para vocês que vai acontecer é esse primeiro exercício da aula que eu demonstrei para vocês. Porque ela bateu muito, ela foi muito enfática, né? Sim. Na aula, né? Então, esse exercício aí é ideal que vocês, tipo assim, pelo menos uma vez na semana até a data da prova, vocês fiquem revisando ele, sabe? Tira Nossa, lá, com certeza. tá? Não sei quantos exercícios ela vai colocar na prova, não tenho noção nenhuma disso. Mas é um exercício que vai cair na prova, tá? Então, Eu acho que só esse exercício aí de indução tá de bom tamanho para indução. ele é tipo assim, É 1 hora para resolver. porque ele é A extenso, prova né? Se isso você tiver ele bem praticadinho, meia hora tu consegue fazer. Se tu tiver tudo alinhado na tua cabeça, tu realmente entender os processos dele, tá? Não é decorar, pessoal. Tenta entender, tá? Porque decorar, às vezes lá na hora que tu estiver fazendo, tu vai esquecer de um índice, vai esquecer de algum passo e vai se perder. Então tenta entender. Vai assistindo o vídeo novamente, pausando, né? Tenta desenvolver o passo sozinho, dá continuidade no vídeo, né? Que assim vocês têm boa chance de acertar esse exercício na prova. Tá? É ter calma. E tipo assim, é o que eu tô falando mesmo. Tá com meia hora sobrando? Abre lá o computador, o celular, vai assistir o vídeo de novo, tenta resolver sozinho e vê se tá chegando, tá na mesma linha do raciocínio do vídeo. É assim que vocês vão entender, porque só decorar não é suficiente. Na hora do nervosismo, quem decora se dá mal, tá? Então tenta entender o exercício, a demonstração. O passo a passo não é complexo, é o que eu falei. Aquele exercício lá, o problema dele é a quantidade de índices que tem. Né? Tem 3 índices, tem o N, tem o K, tem o I. Né? Então, às vezes confunde. Então é prática, é resolver realmente o exercício e tentar, né? E entender para fazer ele bem feitinho lá na hora da prova. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão de indução? O algoritmo, todo mundo entendeu? Como montar os 3 passos, não como resolver cada passo, mas a montagem. Primeiro passo, verificar para o primeiro termo, né, do conjunto de índices. Ou vai ser n igual a 1 ou vai ser n igual a 0. Vai depender de como tiver lá montado o exercício. Segundo passo é criar a hipótese de indução. Né? Escrever ela, né? Se for necessário modificar alguma coisinha na hipótese, igual no primeiro exercício, para já saber que vai ter que usar aquilo, já fazer ali, pronto. Terceiro passo é escrever a tese. A tese a gente sempre quer mostrar alguma coisa. A hipótese a gente supõe que é verdade. Na tese a gente quer mostrar algo, tá? Então na tese a gente vai montar lá a tese e desenvolver a tese até chegar em algo que dê para aplicar a hipótese de indução. Então esses 3 passos é isso. O restante é prática. É saber, é lembrar como que fatora um polinômio, é lembrar como reescreve, né, uma expressão matemática. Aí vai de conhecimentos mais, né, retroativos, né, de experiência mesmo de manipular, né, questões algébricas, tá? Mas o passo a passo é primordial vocês saberem, né? É saber montar os passos.
O restante é prática e vira consequência. Alguém quer se manifestar, falar alguma coisa? Quem tiver, só tá o Anderson, a Daiane, a Marina e o Nivaldo. Então, se vocês estiverem resolvendo exercício, pessoal, não fique com vergonha, manda lá no e-mail. Eu tô falando para vocês, todo dia eu olho o e-mail, porque às vezes alguém pode mandar alguma coisa, né? Assistir o vídeo lá na quinta-feira e sentiu vontade de mandar um exercício para eu olhar. Eu tô olhando todo dia à noite, eu entro, não vejo movimento na plataforma e não vejo movimento lá no e-mail. Então, se vocês estão resolvendo, mande, porque aí eu vou verificar se tiver alguma coisa errada, eu vou fazer uma observação, vou te responder o e-mail, tá? Marina, tu começou a resolver a última lista, então se você já quiser ir mandando para mim os exercícios, as suas resoluções para eu ir verificando se tá ok ou não, tá? Vai mandando que durante a semana eu vou despachando isso. Ah, beleza. Vou te mandar. Deixa eu ver aqui na lista qual que era. Que tem um que eu acho que dá para resolver pelo teorema de Stifel, né? Isso. Mas eu não consegui, só consegui pela definição. Tá, na prova, tá, pessoal? O teorema é sempre para ajudar, tá? Na prova, se ela não falar resolva o exercício usando tal teorema, você pode resolver do jeito que você achar mais fácil para você, tá? Se tu vê que não dá para que tu não consegue resolver aplicando o teorema, se o teorema é para facilitar, tu consegue fazer por definição, vai por definição. O importante é resolver o exercício. Agora, se ela pedir resolva tal exercício usando o teorema tal, aí não, se tu resolver por definição, ela não vai aceitar, porque ela no comando do exercício pedia para usar o teorema, tá? Ah, mas aí no exercício não fala nada. Eu quero usar o teorema sem aplicar o teorema, beleza? Só que na hora do exercício, na hora que você for aplicar o teorema, tu informa, ó, aplicando o teorema tal, aí tu aplica e desenvolve, tá? Então sempre que tu for aplicar um teorema, tu informa que tu tá aplicando, tá? Na escrita mesmo. Ah, aqui eu tenho que usar o teorema, então antes de eu dar o próximo passo, eu vou informar. Aplicando o teorema de Stifel, aí tu aplica o teorema. Porque aí você vai mostrar para a professora que tu conhece o teorema e sabe aplicar ele, tá? Mas se não fala nada, pode resolver direto por definição, tá? Então tá, então beleza. Que é o 6 da lista. Eu tinha um professor de álgebra, né? Ele foi até meu orientador de iniciação científica na graduação, né? E, cara, ele era muito gente boa, era muito camarada. Só que, tipo assim, ele achava os mínimos detalhes para tirar um 10º do aluno, né? Porque ele queria que o aluno escrevesse da forma mais clara e eficaz possível. Aí tinha uma menina que tinha entrado, tava acho que no primeiro ano de graduação, né? E ela era uma menina assim que logo se demonstrou ser bem prodígia, sabe? Ela entendia as coisas, era um pouco autodidata. Só que teve um exercício da prova dele que eu acho que era aritmética que ele estava dando, que ela fez um exercício de uma forma mais bruta, sabe? Tipo assim, não simples, sabe? Existia 2, 3 formas mais simples de resolver, mas ela fez um jeito mais longo, mais complexo, né? Aí ele foi lá, ela ia tirar 10 na prova, ele tirou um 10º só porque ela não tinha feito de forma mais enxuta, sabe? Mas isso vai de professor para professor. Eu acredito que a Camila não seja assim. Mas é o que eu tô falando. Se não tá pedindo para resolver de uma determinada forma, qualquer forma, desde que seja correto, tá? É válido, tá? Então, se não pediu para usar nenhum teorema,
mete bala por definição se tu sente confortável resolver algo pela definição, tá? Então, beleza. Porque daí eu consegui fazer bem, de jeito bem fácil, assim, né? Vou te mandar depois. Agora eu fiquei cabreiro. Tá, me manda, porque aí se eu ver que dá para aplicar o teorema e eu achar como eu ver que aonde que se aplica e dá para aplicar, aí eu mando para ti e também no dia da tutoria que eu for resolver ele, eu falo, ó, aqui dá para aplicar o teorema, vamos aplicar o teorema. E tipo assim, pessoal, tu resolveu um exercício, tá resolvendo um exercício, tá? Ficou em dúvida na hora de fazer uma passagem, anota no exercício, professor, fiquei em dúvida aqui. Que aí eu vou saber, ó, ele tá com dúvida aqui, vou ver se ele fez de maneira correta. Aí tu manda a fotinho lá do exercício, tá? Então, é um jeito de vocês se comunicarem comigo também. No meio da resolução, professor, faz um asterisco, puxa uma seta e fala assim, fiquei em dúvida nessa passagem, mas faça. Porque aí eu vou dar mais atenção ali também. Se tiver algum errinho, eu vou falar, ó, tá aqui, ó. Porque às vezes a gente não sente, a gente como tá iniciando, tá no meio do curso, até a gente adquirir confiança, né, de resolver um exercício e falar, não, tá 100% correto, demora um pouquinho, tá? Então, se não tiver confiança na passagem, resolve. Mas fala assim, ó, professor, eu não me senti confiante nessa passagem aqui, tá correto mesmo ali? Que aí eu dou o feedback para vocês. Mas então é isso. Então tá, vamos encerrar por aqui. Espero que todos tenham conseguido aí assimilar as coisas, né? Estudem, tá? Revejam quantas vezes for necessário os vídeos, tá? O primeiro exercício da lista 3 até sábado, tá? No máximo sábado. Eu vou postar o vídeo do primeiro exercício da lista 3. Como tem bastante índice, então vou fazer ele com calma, com cuidado, tá? Bem devagar no vídeo. Aí vocês assistem, se surgir dúvida, a gente tira as dúvidas logo no início da tutoria da terça-feira que vem. Beleza. Show de bola, professor. Show. Boa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. É sábado. É sábado. Obrigado.